Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14, diz assim a Escritura Sagrada, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres com vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Todos juntos: sê, pois, zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Todos juntos? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podem sentar, meus irmãos, com a graça do nosso Deus. Eu queria falar hoje, nesta noite, sobre o papel primordial da igreja neste tempo de pandemia. Qual é o papel primordial da igreja, essencial da igreja? Nós vivemos uma época, meus irmãos, de muitas indagações e muitas incertezas. Aos poucos descobrimos o que são atividades essenciais, prioritárias e outras que não são, não é assim? É interessante que no meio cristão, meus irmãos, a igreja aberta sempre foi prioridade, sempre foi essencial para a cura do doente, para a salvação do pecador, para o fortalecimento do cansado. Mas agora o governo e o mundo diz que não é bem assim, e nós entendemos. Estamos passando um tempo de pandemia. Eu não quero polemizar sobre este tema, sobre esse assunto, mas eu quero, meus irmãos, nesta noite, refletir sobre qual é o papel primordial da igreja neste tempo de pandemia, baseado na carta à igreja de Laodiceia. É muito importante, meus irmãos, que nós venhamos entender que esta carta foi escrita para uma igreja cujos membros são cristãos. Então, quando nós vemos essas cartas sendo escritas, essas cartas representam a igreja militante como um organismo vivo. Quando nós olhamos aqui, meus irmãos, o livro de Apocalipse é um livro de simbolismos e representações. Nesse sentido, trata a igreja como um organismo e não como uma organização. Você entende isso? Aqui, quando nós olhamos, meus irmãos, vemos a igreja como organização. A igreja como organização, ela é fragmentada em denominações, em grupos, em teologias. Assim nós vemos a igreja, a Assembleia de Deus, a igreja Nova Vida, a igreja presbiteriana. Isso aí são a igreja organização. Mas o que nós estamos vendo aqui no livro de Apocalipse é a igreja como organismo. O organismo é muito mais abrangente, pois compõe, sabe, meus irmãos, todos aqueles que estão ligados verdadeiramente ao corpo de Cristo, por uma só fé, um só batismo e um só Espírito. Amém. Por isso que a igreja de Laodiceia é uma igreja de Cristo. Apesar de tudo que nós vemos aqui, é uma igreja de Cristo, porém, precisava de ajustes, descobrir qual é o seu papel essencial naquele tempo. E eu creio, meus irmãos, que o grande desafio da nossa igreja é descobrirmos também qual é o nosso papel nesse tempo de pandemia. Abrir ou fechar templos não devem ser somente decisões políticas, sanitárias ou financeiras. Porém, muito mais do que isso. Alguns dizem tem que abrir, outros dizem tem que fechar. É muito mais do que isso a igreja. Por isso, meus irmãos, que eu gostaria de trabalhar com esse texto e aprender com ele. No contexto histórico deste livro, na Ásia, havia muitas outras igrejas, mas essas 7 igrejas que nós vemos aqui, as 7 igrejas do Apocalipse, representam todas as demais,
de todos os tempos. Aqui, meus irmãos, veremos a igreja de Laodiceia. Para conhecer a igreja de Laodiceia, porém, precisamos conhecer a cidade de Laodiceia. E eu creio que isso é muito importante. A cidade foi fundada no ano de 250 a.C. por Antíoco da Síria. E essa cidade destacava-se por 4 áreas importantes. A primeira área da cidade era um centro financeiro importante. Esta cidade era considerada como uma das mais ricas do mundo. É tão interessante isso que a história diz que no ano 61 depois de Cristo, essa cidade foi devastada por um terremoto, porém ela foi reconstruída sem aceitar ajuda externa do imperador. É muito interessante, havia muitos milionários nessa cidade, então ao ser destruída, de repente, olha, nós não queremos que o Estado venha se meter com isso, nós vamos reconstruir a cidade, porque elas tinham dinheiro para isso, elas tinham poder para isso, tinham posição para isso. Esse é o primeiro dado interessante. Outro dado interessante nesta cidade, que ela é importantíssima pela fabricação de tecidos raros. Se nós formos ver nessa cidade, estava estabelecido o centro de indústria de tecidos. Ela produzia uma lã muito especial, era uma lã preta e brilhante, onde pessoas de todo o mundo gostavam dessa lã e iam lá para comercializá-la e trazia muitos lucros à cidade. Assim era a cidade que nós estamos aqui estudando. Havia outro dado interessante nessa cidade. Havia um centro médico de referência onde produziam ungüentos quase milagrosos, tanto para os ouvidos como para os olhos. Era um colírio preparado com pó frígio e misturado com óleo, muito procurado para a cura da visão. Então muitas pessoas iam lá porque a medicina era uma medicina avançada para aquela época e as pessoas gostavam de ir para a cidade para assim aprender e assim serem curados. Ainda essa cidade, meus irmãos, estava situada no centro de águas termais. Muito interessante, águas quentes e frias. Se você verificar a geografia do local, haviam 3 cidades, uma Colossos, a outra Hierápolis. E nós vemos que no meio de Colossos e Hierápolis estava esta cidade de Laodiceia. Em Colossos ficavam as fontes de águas frias, em Hierápolis ficavam as fontes de águas quentes. É muito interessante nós vermos isso. A água fria, você sabe para que serve. Ela cumpre o seu papel no caso de pancadas, tendinite, quem já pôs aí dores musculares, põe de repente uma bolsa de água fria, não é isso? E a água quente também cumpre o seu papel, ajudando a melhorar tensões, torcicolo, hematomas, dores crônicas. Assim é utilizada a água quente. Então o que nós vemos assim, aqui que eram 2 fontes termais. Agora, no meio destas 2 cidades terapêuticas, estava a cidade de Laodiceia. E a cidade de Laodiceia recebia as águas que vinham tanto de Colossos como de Hierápolis. E quando ela chegava lá, ela chegava misturada, e ela chegava como morna, intragável e sem relevância. Esse é o contexto, meus irmãos, da cidade que nós estamos estudando. Então era melhor as águas frias ou quentes do que as águas mornas. Depois de nós conhecermos o contexto desta cidade, agora podemos conhecer e compreender o diagnóstico que Cristo faz da igreja, pois a igreja se tornou o retrato da sua cidade. Aí que nós vemos esta cidade que nós estamos estudando, que é tão importante, a cidade de Laodiceia. A igreja, meus irmãos, se você verificar o texto que nós lemos, versículo 16, o próprio Senhor diz que ela perdeu o seu vigor. No versículo 17 diz que ela perdeu os seus valores. No versículo 18, a parte B diz que ela perdeu as suas vestimentas. E no versículo 18, a parte C diz que ela perdeu a sua visão. Note que o problema da igreja não era teológico, o problema da igreja não era moral, o problema da igreja não eram heresias ou perseguições, mas o problema da igreja era a falta de fervor espiritual. Era uma igreja indiferente, era uma igreja incomodada, ou seja, acomodada. E aqui nós vemos, meus irmãos, a situação da igreja.
Essa igreja, a situação dela era tão difícil, que o anjo da igreja apresenta a sua indignação. Versículo 15 diz assim: quem deras fosse frio ou quente. A indignação do anjo da igreja para com aquela igreja. Se nós formos ver, meus irmãos, a situação da igreja era tão triste, e a igreja era tão sem noção, que ela dizia de si mesma, no versículo 17, não preciso de coisa alguma. Ou seja, eu tenho dinheiro, eu tenho o que gastar, eu tenho dinheiro, eu tenho posses, então eu não preciso de coisa alguma. Assim era a cidade. Eu imagino que nessa cidade, meus irmãos, o trabalho social estava muito bem. Eu imagino que nessa cidade as pessoas saíam e ajudavam quem precisava. Olha, isso não é problema, a gente tem dinheiro, a gente resolve. Ela dizia, não preciso de coisa alguma. Na verdade, elas estavam contentes com o que faziam, mas segundo nós vemos no versículo 16 e versículo 17, essa afirmação dela causava náuseas no Senhor da igreja. É triste ver esse quadro, causava náuseas. Diante de todo esse quadro horrível que nós vemos, meus irmãos, na igreja, diante de todo esse quadro caótico que nós vemos na igreja, de repente Cristo poderia falar assim: olha, chega, eu não quero mais tratar com você, eu não quero mais mexer com você. Diante de todo esse caos horrível, nós vemos a graça do Senhor. Amém. De repente nos dói o coração lermos essa carta e vermos tudo o que estava acontecendo ali. Mas aqui nós vemos que Deus, ou que Cristo, faz um apelo à igreja. Diante de todo o quadro deplorável, Cristo se apresenta à igreja. De que forma? Aconselhando. Se você verificar o versículo 18, ele começa a dar conselhos. Agora, note comigo, ele começa a dar conselhos. Ele poderia, ao invés de dar conselhos, ele dar ordens. Não é? Ou seja, pare com isso. Ele ordenou todo o universo, meus irmãos, tudo foi criado por ele. Nós vemos no início, aquele que é testemunha fiel, aquele que é o princípio da criação. Ele poderia ordenar, mas ele chega para a igreja e dá conselhos. Às vezes é difícil dar conselhos. Já aconteceu de uma pessoa fazer uma coisa errada e você vai lá, eu dou conselho, eu dou uma bronca, eu dou uma ordem. É interessante o amor de Jesus. Nós não conseguimos entender como que isso acontece. Ele vai com conselhos, ele dá conselhos. Cristo se apresenta à igreja dando conselhos. E é interessante ainda, se você observar o versículo 18, ele chega dando conselho e apresentando-se à igreja como um mercador com produtos essenciais, prioritários, necessários. Ele diz: olha, aconselho-te que de mim compres, eu sou um mercador, eu tenho coisa para oferecer, e são coisas essenciais para a igreja, necessárias para a igreja, necessárias para o crescimento, necessárias para o fortalecimento, e é assim que ele chega. E Jesus chega como mercador, e ele em primeiro lugar diz: olha, eu quero que você venha comprar o quê? Compra ouro para a sua pobreza. Compre vestimenta para a sua nudez e colírio para a sua cegueira. Ouro. Compre para mim vestiduras e compre para mim a roupa e o colírio. É interessante nós vermos esses detalhes, meus irmãos. Aqui vemos que ele pede que compre, mas nós sabemos que todos os seus produtos são o quê? De graça. É algumas coisas que nós precisamos entender na palavra do Senhor. Compre de mim, mas é de graça. Por quê? Porque Ele já pagou o preço. Nós já cantamos aqui, Ele morreu na cruz por nós, mas assim mesmo Ele diz: faça isso, compre de mim. O que eu vejo aqui, meus irmãos, é que Cristo não desiste da igreja, apesar da sua condição. Cristo não desiste dos seus. Ele, antes de revelar o seu juízo, é o que nós vemos no contexto dessa carta, antes de revelar o seu juízo, ou seja, vomitar
da minha boca, ele diz: eu estou pronto para vomitar, mas ele não fez isso. Antes de revelar o seu juízo, ele revela a sua misericórdia. É o que diz no versículo 19: eu repreendo e disciplino aqueles que são objetos do meu amor. Amém. Ele repreende e disciplina aqueles que são objetos do seu amor. É isso que vemos nesta carta, meus irmãos, e nesta misericórdia divina há dois convites essenciais, convites para a igreja, convites que não podemos deixar de lado. Hoje a igreja o que precisa é atentar para esses dois convites. A questão não é se a igreja está aberta ou fechada, amém que ela está aberta, mas se por acaso estiver fechada, esses dois convites prevalecem. Eu estou conversando com os meus irmãos ali em Belo Horizonte, eles abriram a igreja, louvado seja Deus, fecharam a igreja, oh Deus, vamos abrir a igreja. Não importa, meus irmãos, o importante é como igreja, eu estou falando igreja orgânica. Você precisa entender, meus irmãos, que você faz parte do organismo. E a palavra do Senhor para essa igreja, e o convite do Senhor para essa igreja, vem de duas formas. O primeiro convite é o convite de arrependimento. Há necessidade de arrependimento hoje, meus irmãos. Arrependimento de quê, pastor? Da mesma situação que nós falamos da cidade e da igreja. Arrependimento de uma vida pobre na fé. Eles achavam que eram ricos, mas Jesus disse: olha, tu és miserável, pobre, nu. Ou seja, a sua fé é muito pequena. Meus irmãos, fala a verdade. Quem é que está cheio de fé nesse tempo de pandemia? A verdade, a gente olha para o outro. Outro dia eu fui surpreendido que distraído, eu cheguei no mercado, fui um pouco mais para frente, a mulher me empurrou para trás. Opa, não chega próximo não. A gente vive assim, quem é que está do seu lado? Se sai na rua preocupado, dentro de casa preocupado. Meus irmãos, o cristão vive pela fé. Eu sei que devemos tomar cuidado sim, usamos as máscaras, passamos gel na mão, mas isso não pode fraquejar a sua fé, meu irmão. Amém? Que a sua fé seja renovada, então tem que haver um arrependimento de uma vida pobre na fé, pessoas que só contam a morte, mas vamos lembrar que a vida em Cristo Jesus, vamos a ressuscitar com Ele, há uma esperança para cada um de nós. Então, meus irmãos, vamos nos arrepender disso. Arrependimento, Senhor, não deixe eu ser uma pessoa tão pequena na fé, amedrontada com todas as coisas, contando somente más notícias. Não, você tem que ser um pregoador das boas notícias em Cristo Jesus. Amém? Assim deve ser você. Arrependimento de quê, meus irmãos? Nós vemos também que a necessidade, um convite ao arrependimento, arrependimento da vergonha e nudez espiritual. É o que nós vemos aqui, o arrependimento, nudez espiritual. O que quer dizer isso? Quer dizer que você está desprovido. Tudo aquilo que você veste não dá bem. Por quê? Porque você não está firme na fé, não está confiante no Senhor. E aí você se sente aí, sabe o que é desprovido? É aquela vez que você de repente faz uma ferida, e toda vez que alguém toca ali dói. Não é? Aqui há uma nudez, há uma vergonha. Ao invés de você fazer jus àquilo que você professa, você não faz. Então devemos nos arrepender das vestes que estamos vestindo, das imaginações, dos pecados que temos cometidos diante do Senhor. Devemos nos arrepender. Deve também, meus irmãos, haver o arrependimento da visão daqui da terra. Todos nós queremos ser informados com o que está acontecendo. E é fácil ser informado da visão daqui da terra. Na verdade, a visão do mundo, né? Todos os dias, se você ligar a televisão um certo horário, tem lá lhe dando os dados, a visão do mundo, o quadro, como é que é. E a gente todos os dias quer marcar aquele horário para verificar como é que está a situação. Agora, meu irmão, eu queria perguntar, será que você tem sentido da visão do alto? Se durante todo dia, os dias você liga a sua televisão, sei lá, a sua forma de verificar esses dados, todo dia tem um horário para você verificar isso. Eu pergunto, tem um horário para você dobrar seus joelhos e dizer: Deus, qual é a visão do Senhor?
para a minha vida nesse dia? O que tu queres de mim nesse dia, Senhor? O que tu queres que eu faça nesse dia? Quanto tempo, meus irmãos, tu tens se dedicado ao Senhor? A gente diz, olha, agora eu estou em casa, está mais fácil. Meu irmão, você está dentro de casa para quê? Eu vou ver todos os filmes da Netflix. Meu irmão, vai ler a Bíblia. Olha, dá rapidinho para você ler, mas as pessoas estão ansiosas e amedrontadas, não querem, de repente, buscar a visão do alto. Arrepende, igreja. Por isso que essa igreja estava morna, meus irmãos. Por isso que Jesus disse, olha, arrepende disso. É preciso que a gente tenha tempo. Este é o momento de nós termos tempo. Meu irmão, isso daqui não é férias da igreja. Não, você tem que estar atento. Nós precisamos, como igreja, estarmos sintonizados, entendermos que esse tempo é um tempo de quebrantamento e busca diante de Deus. Nós gostamos de ler o versículo, Ele vos fez reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra, e nós viemos para a igreja para reinar. Não, não se reina na igreja, reina lá fora, diante daqueles que estão próximos de nós. Qual a diferença que você tem feito? Qual a diferença que você tem dado? Visão do alto, meus irmãos, precisamos buscar a visão do Senhor. Amém? Esse é o convite para o arrependimento. Mas aqui também, nós não somente vemos convite para arrependimento, há um convite para a comunhão. Amém? Glória a Deus. Ele diz, olha, arrependei-vos, mas também eu quero ter comunhão com você. E aqui nós vemos a comunhão, meus irmãos. Comunhão o quê? Comunhão por meio da riqueza da fé verdadeira. Você só pode ter comunhão com Cristo quando há fé no coração. A fé é verdadeira. Não a fé que de repente a gente diz que tem, mas não tem. Não, é uma fé verdadeira. Senhor, eu vou aqui buscar ao Senhor. Eu quero comunhão com o Senhor, porque só quem busca é quem tem fé. É isso que diz, meus irmãos, é isso que precisamos. Precisamos comunhão por meio das vestes de santidade. Meus irmãos, precisamos mais do que nunca andarmos em santidade. Falamos do arrependimento e agora a comunhão. Não há comunhão com a luz, da luz com as trevas, então você precisa andar em santidade para ter comunhão com Deus. Ele deseja ter comunhão conosco, agora você tem buscado essa santidade, você tem desejado essa santidade. Lá, meus irmãos, a igreja, ela estava nua porque não havia santidade, mas o próprio Deus, Ele diz, eu quero ter comunhão com você, com as vestes da santidade, e comunhão também por meio de uma nova visão. É difícil de andar com uma pessoa que não tem a mesma visão sua, é ou não é? Você vai viajar e de repente, olha, eu prefiro que a gente vá por aqui, aí começa aquela discussão e não dá certo. Só é possível ter comunhão com o Senhor quando a nossa visão aumenta, meus irmãos. A visão é do céu. É quando a gente para de olhar mais daqui da terra, deixa de lado as coisas daqui da terra e olha mais para o Senhor. Eu não estou dizendo para você ser um bitolado da terra, não. Mas é que sempre a gente tem que olhar por cima, ter a visão do Senhor. Senhor, qual é a tua visão para a minha vida? Essa é a comunhão. Você já viu um crente aleluiado? Você pode até estar com a visão da terra, e você chega para ele, está vendo como é que é difícil estar o cristão cheio de Deus, ele de repente vai e te mostra um outro quadro, uma nova visão, mas o Senhor é bom, vamos caminhar com fé, é isso que precisamos, meus irmãos, precisamos dentro da nossa casa, termos essa visão do alto, daquilo que Deus quer para cada um de nós, e Ele quer ter comunhão dentro da nossa casa, amém? Vemos aqui, meus irmãos, que este convite para a comunhão tem a ver com uma mesa preparada para cear com Ele. Hoje nós iremos participar do símbolo da ceia do Senhor. Essa comunhão tem a ver com uma mesa preparada. E é interessante o texto que diz, quando Ele quer ter essa comunhão, no versículo 20 diz assim, por isso Ele diz, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Acompanhe comigo, nós estamos falando que esta é a igreja de Cristo Jesus, esta é a igreja orgânica. Ele está batendo na porta de quem? Da igreja, dos fiéis.
Ele quer comunhão com esses fiéis. Mas é interessante que o amor de Deus é tão grande que ele, embora tenha todas as chaves, ele prefere bater. Embora ele tenha todas as chaves, ele prefere bater. Ele poderia chegar e pegar lá, não, peraí que eu vou entrar aqui, eu tenho a chave. Ele bate, meus irmãos, e é tão interessante nós vermos essa expressão de bater. Como que ele bate? Ele bate, meus irmãos, através das circunstâncias, ele bate através das calamidades, ele bate através das doenças. Muitas vezes é a forma dele bater com o fim de que estejamos mais perto dele, mais perto de sua palavra. Às vezes nós não entendemos e falamos assim: Deus, porque isso tudo está acontecendo comigo? É Ele batendo, para que você venha entender que Ele quer que você esteja mais juntinho dEle. É que nem uma criança andando no meio da rua, está toda alegre, mas de repente vem um grupo do outro lado e o grupo é meio esquisito. O que a criança faz? Ela olha para aquele grupo e fica com medo e corre direto para o pai e diz: deixa eu ficar aqui com meu pai, é mais seguro. Ele quer, meus irmãos, que a gente venha estar próximo dele. Ele bate na porta para que a gente venha abrir. E é interessante que quando ouvimos a sua voz, aleluia, quando ouvimos a sua voz e atendemos, o hóspede transforma-se em anfitrião, servindo a mesa. Amém? É interessante, ele está batendo, e quando nós entendemos, parece que ele entra dentro da nossa casa e diz: espera aí que agora é comigo. Já aconteceu de você buscar ao Senhor e de repente alguma coisa começar a mexer dentro de você? Opa, espera aí, alguma coisa está esquisita aqui. É o Senhor trabalhando dentro de nós, e Ele agora começa a nos servir. Ele começa agora a curar as nossas feridas, curar a nossa ansiedade. Tantas pessoas ansiosas nesse tempo, pessoas deprimidas, morrendo de medo de tudo. Quando nós abrimos, Ele começa a mexer naquilo que ninguém mexeu, porque nós não permitimos. A verdade é que existem coisas dentro do nosso coração que a gente diz: olha, eu não quero que ninguém venha saber disso, eu não quero que ninguém mexa nisso. Mas quando nós abrimos a porta do nosso coração, Ele começa a mexer em cantos, em lugares que ninguém sabe, mas Ele sabe, porque Ele te criou. Não somente porque Ele te criou, porque Ele te ama. Amém? Esta é a verdade, meus irmãos, desse texto. Ele nos servindo à mesa, Ele estando dentro da nossa casa. Na verdade, Ele está aqui. Ele está aí na sua casa, onde você está acompanhando essa transmissão. A pergunta é: o que você irá fazer? Será que os seus ouvidos estão sensíveis à voz do amado? Será que seus ouvidos estão sensíveis à voz do Senhor? A pergunta no início que foi feita é: qual o papel da igreja nesse tempo de pandemia? Igreja, eu estou falando de você, igreja orgânica. Qual é o papel? O papel é esse, meus irmãos, de nos arrependermos e buscarmos essa comunhão com Ele. Amém? Você gostaria desse desafio para a sua vida? Você gostaria de realmente de agir desta forma? Há promessas, meus irmãos. Não estamos num tempo de férias, muito pelo contrário. Devemos mais do que nunca nos arrependermos e buscarmos andar pela fé, com roupas de santidade, olhos abertos para o alto. E com essa atitude, quando nós nos comprometermos com esta atitude de arrependimento e comunhão, nunca faltará o pão nosso de cada dia, pois Ele sempre estará em nossa casa, participando de nossa mesa, participando de nossa vida em comunhão conosco. Amém. Louvado seja o Senhor. Ainda Ele promete, no final dessa perícope: ao vencedor eu darei o direito de sentar comigo no meu trono, assim como eu também venci. Ao vencedor, aquele que de repente ele diz assim: eu estou pronto para isso,
eu quero participar disso. Ele vai dar o direito de sentar no seu trono, porque ele venceu, meu irmão. Você vai poder sentar com ele. A igreja orgânica abençoada por Deus, a igreja orgânica servindo ao Senhor. E no versículo 22 diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, corpo vivo do Senhor.